Fala, rapaziada, Marcão na área para trazer as análises para vocês dessa quarta-feira de clássico, né? Nós temos Santos e Corinthians, nós temos Flamengo e Botafogo, nós temos também Clube Bruges contra San Geloese. Cara, temos muitos jogos, Atlético de Madrid contra Atlético Bilbao, muitos jogos para poder comentar com vocês. Fica até o final do vídeo que eu sempre deixo um bilhetinho aqui, tá? Show de bola, vamos embora, vamos para as análises, mas antes já quero te dar logo o recado seguinte. O grupo de alavancagem está gratuito, é isso mesmo. Eu criei esse projeto e a minha intenção era deixar disponível apenas para o Clube dos 5%, que eu vou abrir vagas agora no dia 8. E, cara, eu resolvi deixar simplesmente o grupo de alavancagem de forma gratuita. Então você que tem banca baixa, principalmente, você que tem banca alta também, pode entrar aqui, eu vou deixar o link na descrição, mostrando o passo a passo de como você ter acesso ao grupo da alavancagem. Todo dia eu mando lá uma bet bem segura, um bilhete seguro de odds baixa, onde você vai utilizar sempre para alavancar ali o valor. Você vai começar com o valor inicial e vai sempre estar utilizando o valor inicial mais o lucro, até chegar no odds que você deseja. A ideia é que você saia, por exemplo, de R$10 para 100, de 20 para 200, de 50 para 500, de 100 para 1000, tá? Mas se você quiser parar antes, você pode, tá? Esse grupo, como eu falei, era para ser exclusivo do Clube dos 5%, eu resolvi deixar ele gratuito. Então aproveita e entra agora mesmo, tá? Não fica de fora não. E vamos embora, vamos para as análises aqui do dia, tá? Eu vou começar logo com a Copa da Bélgica, um jogo do Clube Bruges contra o San Geloese, né? Galera, eu sempre comento sobre essas equipes, né? As grandes equipes da Bélgica. São equipes bem ofensivas, né? São equipes que defensivamente têm uma fragilidade muito grande e são equipes que vai para cima dos seus adversários, independente de quem seja. Então é um jogo muito aberto, é tiro para um lado, tiro para o outro, é um jogo muito aberto. Esse aqui é um jogo de ida, né? Geralmente jogos de ida a gente recua, né? A gente observa e deixa para apostar no jogo de volta. Como se trata de esses dois grandes times, dois grandes ataques da Bélgica, eu gosto sim de olhar para o cenário do over 1,5. Eu gosto sim de olhar para esse cenário, tá? O retrospecto ele nos mostra muito bem isso, né, dessas equipes. O Clube Bruges, por exemplo, só teve aqui um jogo contra a equipe do Ghent, né, que teve apenas um gol, foi apenas 1-0. Todos os outros jogos, né, teve pelo menos aí 2 gols. Já a equipe do San Geloese também segue esse mesmo padrão, ó, de over 1,5. Teve 2 jogos apenas aqui, onde eles acabaram ganhando só por apenas 1-0, tá? Então, olho nisso aí, tá, galera? O retrospecto também é muito positivo para esse over 1,5. Você pode estar atuando no pré-jogo, você pode estar levando para o ao vivo, para atuar no ao vivo também é uma boa opção, tá? Partindo aqui agora para o Campeonato Carioca, o jogo que nós vamos apostar vai ser nesse jogo do Flamengo contra o Botafogo, né? Flamengo enfrentou o Vasco agora no final de semana e acabou terminando o jogo por 0-0, velho. 0-0, meu Mengão. Eu não escondo pra ninguém, eu torço pro Flamengo pra caramba, tá? Sou Mengão mesmo. E, cara, foi um jogo onde o Flamengo, né, o Vasco criou boas oportunidades, o Vasco fez uma grande partida. As melhores oportunidades, sim, foram do Vasco, tá? Léo Pereira salvou, teve 2 bolas ali que Léo Pereira salvou, que foi absurdo. E, cara, o Gabigol nos 44 minutos, quase 45 minutos ali, pênalti pro Flamengo, o Gabigol acabou perdendo, né, velho? A gente ia sair com essa vitória sobre o Vasco e o Gabigol acabou vacilando demais, perdendo o pênalti contra o Vasco, né? E agora vai enfrentar o Botafogo. Galera, o Botafogo tá muito mal nesse Carioca, né? Você pode olhar e falar, ah, mas o Botafogo só tem uma derrota, o resto empatou, mas, pô, eu tô acompanhando de perto o Campeonato Carioca. Eu tô acompanhando, tô assistindo já jogo do Fluminense, do Botafogo, do Vasco e do Flamengo. E, cara, o Botafogo vem jogando mal. O Botafogo vem produzindo muito pouco, tá ligado? Muito, muito pouco. Nesses jogos aqui eles abriram o placar, saiu na frente e tomou um empate. Mas não é aquele tipo, ah, deu azar e tomou um empate. Não. Tomou um empate porque mereceu, tá ligado? Porque tava jogando muito mal. Então, cara, eu gosto de estar a favor do Flamengo. De verdade, eu gosto de estar a favor do Flamengo nesse jogo. A vitória do Flamengo para mim é bem interessante pela odds que está sendo pago, tá? O Flamengo é superior. Eu acredito muito que se a gente for colocar na balança durante toda a temporada
o número de vitórias do Flamengo, que o Flamengo terá, né, com essas odds de 1,60, eu acredito muito que seremos lucrativos, tá? Por isso que vale a pena, por mais que seja um clássico. Eu poderia me omitir aqui, ficar, não, é um clássico, é melhor deixar para o ao vivo e tal, mas não. Eu não vou ficar em cima do muro, tá ligado? Então, acredito sim que o Flamengo vence esse jogo. Continuando aqui, nós temos Santos e Corinthians. Jogo também muito interessante para a gente poder apostar, tá? Galera, o Corinthians está vivendo uma crise muito grande. Diferente do Santos, que, cara, apesar de ter caído para a Série B, né? O Santos fez boas contratações, bons reforços. E o Santos está jogando bem, velho. Até mesmo contra esse jogo contra o Palmeiras, que eles perderam por 2-1, o Santos jogou muito bem, tá ligado? Inclusive, foi a única derrota do Santos na temporada, né? A única derrota foi contra o Palmeiras. O resto venceu todos os jogos e venceu com autoridade, tá? O Corinthians, como eu falei, tá vivendo uma crise muito grande. Venceu do Guarani e depois vem de 4 derrotas consecutivas, tá? E, cara, sinceramente, eu vejo uma desorganização muito grande. Mano Menezes foi demitido e não faz sentido não estar a favor do Santos. Então, uma opção que eu gosto muito desse jogo é o Santos com empate, tá? Vejo também uma boa opção aí, o abaixo de 4 gols. Eu não acredito que saia 4 gols nessa partida. Vejo muito difícil. Acredito que vai ser um jogo, inclusive, até truncado, uma probabilidade muito grande para empate, né? Mas, devido à crise que o Corinthians está passando, eu acho que dá sim para aproveitar esse empate ou Santos aqui, tá? São Paulo, temos que aguardar a escalação. São Paulo acaba de ser campeão diante do Palmeiras, né? Eu não sei como é que vai estar o time do São Paulo, não sei quem vai para campo, ainda não saiu nenhuma notícia. Mas o São Paulo é sim favorito. São Paulo, como eu já falei muitas vezes, é um dos melhores times, né, do Brasil hoje, um dos melhores elencos, um time muito qualificado, um time muito entrosado e vai dar muito trabalho nessa temporada. Já mostrou para o Palmeiras, né? Foi um grande jogo. Novo Horizontino contra Red Bull Bragantino. Eu gosto de atuar no ao vivo aqui no mercado de gols, tá? No ao vivo e também no mercado de escanteios. São duas equipes que trabalham muito pelas laterais do campo, usando bola aérea e, consequentemente, gera muitos escanteios. Então, eu gosto de levar pro ao vivo, beleza? Aqui nós temos Hibernian e Celtic. Celtic favoritaço para esse jogo, mas leva pro ao vivo. O Celtic vem de um empate, né? Eu atuei no ao vivo e eu consegui pegar. Quando o Celtic tomou um gol, né? Eu fui lá e peguei um handicap para o Celtic empatar o jogo, né? Se empatasse eu tinha green, peguei um odds 1,66 e deu green, tá? Então, prefiro levar pro ao vivo. Antes de falar de Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, cara, eu quero deixar para você o seguinte. Eu preparei uma aula ensinando você a analisar jogos de futebol, passo a passo, tá? Cada site que eu utilizo, cada estatística que eu analiso, análise tática que eu faço durante os jogos e para você decidir qual mercado você vai analisar. Como você analisar mercado de cartões, como você analisar mercado de escanteios, resultado, mercado de gols. Então, detalhei tudo para você nessa aula. É uma aula de mais de 1 hora, mas é uma aula muito top, uma aula muito boa mesmo, tá? Então, assista essa aula. Eu poderia cobrar R$300 tranquilamente por essa aula, mas custa menos de R$8, velho. Mais barato do que uma Coca-Cola de 2 litros. Então, aproveita. Eu vou deixar o link aqui na minha descrição, tá? Falando de Atlético de Madrid contra Atlético Bilbao. Galera, jogo muito difícil, tá? Jogo muito difícil. Lembrando que são 2 jogos agora na Copa do Rei, ida e volta. Beleza? Eu acredito no Atlético Bilbao completamente fechado, jogando no contra-ataque. E a equipe do Atlético de Madrid tem muita dificuldade quando enfrenta adversários desse tipo, tá? Que se fecham completamente. A gente pôde ver muito bem isso contra o Sevilha, né? O Sevilha se fechou, cara. Se fechou completamente, foi jogar por uma bola. Então o Atlético vai conseguir fazer o gol no final do jogo, tá ligado? Então o Atlético tem dificuldade ainda em propor o jogo. E vai enfrentar uma equipe que vai jogar no contra-ataque e que gera dificuldade pro Atlético. Se a gente pegar os últimos jogos do Atlético de Madrid contra o Atlético Bilbao, foi 2-0, 1-0 Atlético de Madrid, 1-0 Atlético de Madrid, 2-0 Atlético Bilbao, 2-0, 2-1 Atlético Bilbao. Ou seja, né, dos últimos 5 jogos, o Atlético Bilbao venceu 2, Atlético de Madrid venceu 3, desculpa, o Atlético de Madrid venceu 2, tá? Mas se você perceber, nenhum jogo do Atlético de Madrid ele conseguiu vencer com 2 gols de diferença, tá? E é justamente isso que eu gosto de atuar aqui, no mais 1,5 Atlético Bilbao, handicap mais 1,5. Tá? Eu não acredito que o Atlético Bilbao perca com 2 gols de diferença esse jogo. Ainda mais por ser um jogo de ida. Beleza? Nottingham Forest contra o Bristol City. Nottingham é muito favorito dentro de casa, mas eu prefiro levar para o ao vivo por não confiar tanto no Nottingham. Tá? Aston Villa e Chelsea, eu gosto de atuar muito no mercado de escanteio. São 2 equipes bem favoráveis para isso. Lembrando que é o segundo jogo, né? O primeiro jogo foi um 0-0. Beleza? Então gosto de atuar para o Aston Villa ter 2 cantos, Chelsea ter 2 cantos.
e ambos os times tomarem cartões, beleza? Só para relembrar aqui, no jogo que eles fizeram agora, né, só para vocês terem noção, foi um jogo onde esses cartões bateu, né, aqui ó, com 2 cartões, um cartão para cada lado. Eu acredito que o jogo vai ser mais truncado por ser um jogo de volta, tá? E acredito sim que isso aconteça, que ambos os times tomem cartões. Em relação a escanteios, como falei também, são 2 equipes excelentes para isso. 7 escanteios para cada lado. Então acredito que no mínimo aí cada equipe façam 2 cantos, beleza? Por isso que eu disse, velho, nessa aula eu vou lhe explicar exatamente qual o melhor cenário para atuar no mercado aqui em cada jogo, né? Esse jogo do Aston Villa e Chelsea, eu prefiro atuar no mercado de escanteios e cartões. No jogo de ida, por exemplo, eu também apostei. E eu já apostei no handicap. Foi no handicap mais 1 do Chelsea. E aí o jogo acabou 0 a 0, tá? Então, cada jogo a gente vai ter ali um cenário para poder optar onde vai trabalhar. Feyenoord e AZ é sempre um jogo para a gente estar de olho no mercado de gols, tá? No acima de 1,5. Mas como é jogo de ida, então vamos atuar no ao vivo, beleza? Porto e Sporting favorito, acredito que ambos se classifiquem. No caso do Sporting aqui, acredito numa vitória tranquila da equipe do Sporting. Né? No jogo do Porto, aí já é um jogo para a gente poder trabalhar a classificação ou trabalhar um handicap, porque o Santa Clara é o líder da segunda divisão, então cuidado, tá? Cuidado com esse jogo. Já o jogo do Fenerbahçe contra o Gaziantep é um jogo que dá pra gente sim atuar no pré-jogo, tá? Acredito na classificação também do Fenerbahçe. Acredito até que o Fenerbahçe vence esse jogo, mas não é um jogo fácil. É um jogo muito duro. Da última vez que eles se enfrentaram, o Fenerbahçe venceu, agora recente, né? Venceu por apenas 1 a 0, um gol no final do jogo nos 81 minutos, né? Mas tinha perdido o pênalti antes. Mas é um jogo para sim se trabalhar ali no ao vivo para pegar uma vitória do Fenerbahçe ou né, atuar na classificação do Fenerbahçe, tá? Eu quero deixar aqui mais um joguinho para vocês. Deixa eu ver aqui, cadê no Campeonato Gaúcho? Aqui, Internacional, tá, galera? Internacional tá jogando agora com força máxima. Jogou muito bem o último jogo, tá? Dominou a partida, ganhou por 2 a 0, acabou fazendo os 2 gols só no segundo tempo. Aqui eu acredito numa vitória sim do Internacional, tá? Esses são os melhores jogos para hoje. Lembra de curtir aqui o vídeo, se inscrever e vamos para o bilhete. O bilhete do dia que eu vou deixar para vocês vai ser no seguinte. Vou deixar 2, tá? Um bilhete, vitória do Flamengo, beleza? O outro bilhete vai ser aqui no empate ou Santos, junto com abaixo de 4 gols, beleza? Vamos para cima, tamo junto.